ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, gente muito querida. Eu estava com saudade de vocês, saudade de estar aqui junto com você, porque eu fiquei 15 dias fora. Tive um problema cardiológico urgente, artérias completamente entupidas, tive que ir para uma cirurgia cardiológica, mas graças a Deus estou aqui. Deus prolongou os meus dias de vida e estamos juntos mais uma vez. E hoje o nosso programa vai ser muito especial também. Eu agradeço demais ao Senhor pela minha vida e pela sua vida, pelas orações que você fez a meu favor também, para que eu pudesse estar aqui de volta. Deus é fiel. Quero ler para vocês um trecho bíblico, mas antes, talvez você tenha entrado pela primeira vez neste programa e nem me conheça. Meu nome é Eleni Vassão, eu sou capelã hospitalar há quase 40 anos, sou presidente do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também administro vários cursos pela Associação de Capelania na Saúde, onde nós formamos capelães e equipes de visitação para hospitais em todo o Brasil e em outros países também. O nosso assunto de hoje, para estarmos batendo um papo muito gostoso aqui, é aconselhamento bíblico como profissão. Você já ouviu falar sobre isso? Quero começar lendo para você, então, esse texto bíblico e um comentário sobre ele. Efésios 3, de 14 a 19, diz assim: Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome.
Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. No livro A Base, a Teologia de Aconselhamento Bíblico, são bases teológicas do aconselhamento bíblico do Dr. Rick Lambert, ele diz assim: aconselhamento bíblico é sobre obediência à semelhança de Cristo. Nós queremos que as pessoas cresçam em seu amor para com Jesus e em obediência aos seus mandamentos. Nós queremos que eles cresçam em obediência ao mandamento de amar a Deus, amar ao próximo, buscar reconciliação, conceder perdão, falar mais amavelmente, ouvir mais atentamente, parar de bater no seu cônjuge, ler a Bíblia, orar, ir à igreja e muitas outras coisas. A doutrina do Espírito nos dá confiança de que todas essas coisas e mais são possíveis através do Espírito Santo, que capacita os crentes a conhecerem a Cristo e a obedecê-lo. Aconselhamento bíblico como profissão. E eu quero convidar aqui a minha querida amiga Juliana Tomás de Aquino. Olá, Juliana, como você está, garota? Tudo bem, graças a Deus. Saber que você está bem e de volta, graças a Deus, que bom. Graças a Deus mesmo, Deus faz coisas tremendas. Juliana, susto, deixa eu... né? Que susto, pois é, eu poderia ter morrido de uma hora para outra sem sintoma algum, mas realmente Deus usou meios muito especiais, né? Graças a Deus. Juliana, deixa eu te apresentar e daí eu quero que você fale um pouquinho sobre você e sobre a sua família também, tá bom? A Juliana é formada em psicologia pela FAMAT, Niterói, e pós-graduada em psicopedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cursou como ouvinte diversas disciplinas de mestrado em aconselhamento na Trinity International University em Chicago. Atualmente, ela está cursando uma pós-graduação em Teologia Bíblica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Juliana, conta pra gente um pouquinho sobre você e sobre a sua família linda. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, Eleni, por essa oportunidade, que gostoso estar aqui com vocês, né? Dizer oi aí para todos que nos assistem, né? Muito bom estar participando desse programa. Bom, eu sou casada com o pastor João Paulo, ele é pastor da Igreja Presbiteriana e professor também no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Temos 3 filhos, o João Júnior, com 17 anos, a Maria Eduarda, com 15, e o Gabriel, a Rapinha do Tacho, com 12. E para mim é uma alegria participar desse programa. Eu sou conselheira bíblica de profissão, eu acho que eu sou a primeira no Brasil, e foi um desafio depois de muito tempo de oração, e é uma alegria realmente servir a Deus, né, como conselheira bíblica. Muito especial a sua profissão, e realmente eu não ouvi falar de nenhuma outra conselheira bíblica
como profissão no Brasil. Eu sou mestre em aconselhamento bíblico também, meu marido também, trabalhamos juntos, mas como ministério e não como profissão. Mas eu quero, nossa, quanta coisa que eu quero te perguntar hoje, Juliana. Conta pra gente, na sua visão, o que é o aconselhamento bíblico. Bom, Eleni, de forma assim bem cada, né, o aconselhamento bíblico, ele é você aplicar as escrituras, a Bíblia, para a vida prática do indivíduo, né, então a pessoa te procura de forma bem prática, a pessoa te procura com alguma questão, e aí você vai aplicar a Bíblia para aquela questão, e incentivar e caminhar com a pessoa no sentido de que ela coloque a Bíblia para dizer o que ela tem que fazer naquele problema, né? Então é mais ou menos isso, bem resumidamente. Bom, só para completar, eu gosto muito do que o Jay Adams diz no livro Manual do Conselheiro Cristão. Ele vai falar de 3 pilares, né, se assim a gente pode dizer, do aconselhamento bíblico: um amplo conhecimento das escrituras, a sabedoria divina e a boa vontade para com o próximo, né? Então seria isso tudo em serviço do próximo naquele momento específico da vida dele. Essa sessão de aconselhamento bíblico, a pessoa procura você, agenda um horário com você, e aí, o que acontece? Tá. É assim, Helene, o primeiro contato, né, a pessoa me procura e aí eu marco uma sessão que eu digo que é a sessão inicial, né? Essa sessão inicial, ela é um pouquinho diferente, porque ela não tem muito tempo, então ela pode durar aí um tempo maior do que eu estou acostumada ou até menor, né? Então eu marco num dia que eu não atendo normalmente, é um dia que eu deixo para isso, e aí essa sessão, ela é gratuita, porque eu quero entender qual é a demanda da pessoa, né, por que ela está procurando, quero entender a história dela, ela vai me conhecer também, tem isso também, às vezes a pessoa simpatiza, às vezes não simpatiza, enfim, não vai querer. Então, assim, essa primeira sessão é para isso, e também como é uma profissão, assim, que não é tão conhecida no Brasil, e eu sou formada em psicologia, então as pessoas confiem muito. Então, essa primeira sessão também é para explicar qual é o meu trabalho. Então, essa primeira sessão, ela funciona assim, né? E a pessoa faz essa primeira sessão de forma sem nenhum compromisso, se ela vai querer ou não. Depois, ela querendo, a gente vai agendar um horário, esse horário é fixo, então vamos supor, toda quinta-feira às 3 horas da tarde. Daí, essas sessões que são fixas, que já são para o atendimento, elas vão durar 50 minutos, né? Então, são 50 minutos de sessão, e essa sessão, ela pode passar um pouquinho. Eu atendo um em seguida do outro, né? Então, eu atendo 2 dias, começo 8 da manhã e termino às 8 da noite, parando só para almoço. E esses 10 minutinhos aí, eles são preciosíssimos. Então, para eu conseguir encerrar a sessão de forma que não seja brusca, né, para a pessoa que está ali, às vezes está contando algo que é importante, então esses 10 minutinhos é para isso. É para eu conseguir fechar alguma ideia que eu estou passando, é para eu conseguir terminar a tempo de não atrasar na próxima sessão, é para eu conseguir mandar material, porque a maioria das sessões eu já combino alguns materiais que eu vou enviar, sermão, uma série de coisas, né? E aí esse tempinho é para essa pessoa, para eu mandar esse material para essa pessoa, e também para correr, beber uma água, né? Então, esses são 50 minutos, mas às vezes passa um pouquinho para eu fechar, fazer tudo isso que eu estou falando, para entrar já na próxima sessão e não ter atraso, né? Então, tem caminhado muito bem, né? E aí, como funciona a sessão especificamente, né? Eu começo com uma oração, eu sempre começo com uma oração, tendo o entendimento que a direção é do Espírito Santo, né? Eu tenho conhecimento
né, que eu adquiri com estudo, mas só quem conhece o coração das pessoas é o Espírito Santo. Então, eu realmente, Eline, quando eu começo com oração, e eu muitas vezes na minha oração eu falo que sem Deus eu não sou nada, e literalmente eu enxergo assim, e peço para que Deus abra os olhos do meu entendimento, para que eu veja realmente o que precisa ser tratado ali, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Muito bom. E você trabalha dando tarefas de a pessoa assistir, ouvir tal sermão sobre o assunto que você quer que ela reflita, e também você usa textos bíblicos, tarefas bíblicas. Como é que você faz? Tá. Então é assim, Eline, no começo, né, a pessoa me procura, então às vezes eu não conheço, né? Às vezes é uma pessoa conhecida, mas geralmente não é conhecida, e aí eu preciso conhecer essa história. Então as primeiras sessões eu vou gastar para conhecer essa pessoa, para entender e tudo mais, né? A partir do momento que eu entendi quem é essa pessoa, e eu trabalho muito com base em 3 personalidades bíblicas, né? Que o Vadislau Martins Gomes trouxe para a gente, eu acho que foi ele que trouxe para o Brasil, está até no livro Coração e Sexualidade, e aí eu tive contato com isso há 20 anos de lá para cá, eu estudo muito, então eu trabalho com essas 3 personalidades, aí eu vou identificar com qual personalidade essa pessoa, qual é a personalidade dessa pessoa, com base nessas 3. Identificando isso, vou demorar um pouquinho para identificar, identificando isso, eu vou escolher materiais que tenham a ver com essa personalidade. Por quê? Porque o problema que ela me traz, ela está agindo e reagindo com base nisso, com base em quem ela é, com base em como ela funciona nesse mundo, né? E esse funcionamento, por conta da queda, a gente sabe, é pecaminoso. Então, tá dando aqueles problemas. Mas eu preciso entender isso. Com base nisso, eu vou escolher um livro para ela ler, porque eu sempre falo, 50 minutos por semana é muito pouco. Então, a gente precisa que você trabalhe durante a semana com as suas questões específicas. Então, eu vou escolher um livro que vai tratar bem de questões dela, né? Eu vou escolher um livro, aí eu vou escolher, dependendo do problema também que ela me traz, aí eu vou escolher sermões, né, de pastores, vou escolher material, então, por exemplo, tem alguns blogs, né, que eu gosto bastante, né, conhecidos aí da Igreja Presbiteriana, que tem muito material rico, então eu escolho um texto também, eu passo para a pessoa, e ela vai fazer isso. É claro que isso é um pouquinho de cada vez, para ela conseguir fazer isso. E ela vai ler. Quando ela lê aquele material, quando ela assistir aquele sermão, a gente vai ter um caderninho nosso e ela vai anotar o que assim, para ela foi o mais difícil, o que ela está falhando, né, conforme ela foi ouvindo ou lendo, o que ela acha que ela está falhando, o que ela não concorda, porque isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não age daquele jeito, porque ela tem um pressuposto equivocado, e aí a gente vai trazer para as escrituras, então o que ela não concorda, o que ela, enfim, e vai ser assim, né, então essas serão as tarefinhas que eu digo que elas são mais, como posso falar, mais teóricas, e aí terão coisas práticas. Então, se é um problema no casamento, eu vou dar algumas coisas práticas para essa pessoa fazer e tudo mais, né? Então, é mais ou menos isso. Muito interessante. E você tem um certo número de sessões combinados com cada pessoa, é isso? Você pode ser relativo isso? Como é que Tá, você é trabalha nesse assim. sentido? Tá, eu já tive pessoas, Eleni, por exemplo, um caso bem específico, uma pessoa veio e falou assim para mim, Ju, eu quero trabalhar em 10 sessões. Eu falei, vamos caminhar, vamos ver, se a gente fizer 10 sessões e eu achar que tá precisando mais, eu vou te falar, e a decisão é sua, mas vamos fechar em 10 sessões. Normalmente, já pelo tanto que eu atendo, tudo, eu vi que 12 sessões é o mínimo, para a gente conseguir fazer tudo isso que eu estou te falando, entender primeiro qual o problema, entender o funcionamento da pessoa, e aí então entender por que está acontecendo aqueles problemas, e por que ela está agindo ou reagindo daquela forma, né? E aí eu acho que 12 sessões é um mínimo, mas tem gente que já está comigo há mais tempo, eu tenho gente, Helene, que está comigo há 1 ano, e o que essa pessoa me falou? A gente já
fechou o tratamento que ela me trouxe, a queixa que ela me trouxe. Ela me trouxe uma queixa de fobia social e a gente conseguiu resolver, ela conseguiu voltar para suas atividades normais, se relacionar com as pessoas e tudo mais. Mas o que ela me falou? Ela falou, Ju, eu fiz a vida inteira terapia. E agora que eu descobri uma forma de cuidar da minha vida, das minhas emoções com as escrituras, eu não quero parar já. Eu quero continuar para me fortalecer mais, para entender melhor e tal. Aí eu falei, então tá nas suas mãos, se você quiser a gente continua mais um pouco. Tá? Mas eu acho que normalmente de 12 sessões a 25 sessões, assim, eu acho que é um número que é suficiente e depende também da gravidade mesmo, né, do problema, né, o fato é que a pessoa demora para mudar, né, Elenia, bom, eu sei disso pessoalmente falando, né, às vezes a gente tem alguma coisa, a gente sabe que não é legal, que não agrada a Deus, mas difícil de caminhar, difícil de entender, difícil de mudar, então não é uma coisa que é muito rápida não, né, mas graças a Deus tem caminhado, acho que com 12 sessões no mínimo a gente consegue um bom resultado. E eu creio que alguma coisa bem diferente da psicologia, o aconselhamento bíblico enfoca a mudança de caráter, mudança ao identificar a raiz do problema, sendo ela normalmente, né, com conteúdo bíblico identificável ali. Então, por isso, ela vai a mudança de caráter vai, então, fazer com que todo o seu comportamento seja mudado. Você não está simplesmente falando, não, você não deve fazer assim, deve fazer de outro jeito e tal. É diferente, porque é alguma coisa muito mais profunda. A palavra de Deus restaura a alma, muda a gente de dentro para fora. E os nossos comportamentos transformados são resultado dessa mudança interior. Não é verdade? Como é que você vê isso, Juliana? Sim, sim. Inclusive, você está falando uma coisa muito interessante. Eu já fui em algumas palestras, né? Porque como né, formada em psicologia, né? E fazendo outros cursos na mesma área, já fui em muitas palestras de psicólogos e tal. E no conceito para psicologia tem alguns transtornos que a pessoa não muda. Que ela não muda, ela nasceu daquele jeito e ela vai morrer daquele jeito. Para o aconselhamento que nasce bíblico, isso não torto, existe. morre torto. Isso, exatamente, né, que são, a gente diz aí, né, na psicologia, os transtornos de personalidade, que a pessoa nasce com, né, então, eu não creio assim, eu não consigo enxergar assim, conhecendo as escrituras e conhecendo o poder de Deus, sim, eu creio que uma pessoa pode ser transformada radicalmente, aliás, eu já vi, né, transformações assim muito radicais, você também já deve ter visto, né, ao longo da sua vida. Então, sim, eu creio que o evangelho e o poder do Espírito Santo muda qualquer pessoa. Só que é o que você falou, é uma mudança que ela é muito interna, ela é muito profunda. Então, exige aí um tempo, uma caminhada, e vai passar por todas as áreas da vida da pessoa. Então, transforma tudo. Então, isso também que é muito, muito lindo, assim, de ver no aconselhamento bíblico, né? É verdade. Eu trabalhei nesses anos todos de capelania, principalmente com pacientes psiquiátricos, fiquei 22 anos trabalhando na psiquiatria do HC, e casos que a psiquiatria julgava irrecuperáveis, impossíveis de mudar, já tinham trocado as medicações muitas vezes, feito até, em alguns casos, cirurgias neurológicas ou cerebrais experimentais para que propiciasse uma mudança de comportamento. Nem assim houve essa mudança, e foi muito tremendo ver a Bíblia, a palavra de Deus mudando. Tanto que ali, como parte da equipe multidisciplinar da psiquiatria do HC, quando eu era capelã ali, eu tinha acesso ao prontuário médico e fazia o relatório de aconselhamento bíblico no prontuário médico. Uma coisa legal.
Que legal. Muito Que incrível legal. mesmo. E depois Uhum. também no Emílio Ribas, começo da AIDS, a gente recebendo pessoas com comportamentos bem difíceis que estavam trazendo como sequelas, né, a AIDS, Uhum. além de outros muitos males também. E como foi tremendo em muitos casos ver o Senhor mudando aquela vida, restaurando a família daquela pessoa, fazendo dela uma criatura nova, mesmo que não fosse curada da doença, que algumas foram. Eu estava conversando ainda nessa semana passada com uma amiga minha que eu atendi quando ela estava com um câncer muito agressivo dentro do quadro de AIDS, porque o marido era caminhoneiro e havia tido vários outros casos de relacionamento sexual e havia trazido AIDS para ela. E Uau. eu comecei a prepará-la para enfrentar a morte também. Mas ela muito crente, membro de uma igreja presbiteriana também, e como foi maravilhoso vendo Deus restaurar a vida dessa pessoa. Já faz Que quase coisa. 30 anos que isso aconteceu. E ela está Uau. totalmente saudável. E é uma Uau, benção. que E é uma legal. benção na vida de muita gente. Então, assim, Que quando legal. você se coloca nas mãos do Senhor, Ele faz Sim, infinitamente mais do que a gente pode sequer imaginar. sim, É sim. gratificante Uhum. demais, Sim. não é verdade? Sim, sim, é sim, Eline, Deus pode transformar. E é isso que é legal do aconselhamento bíblico, porque não existe caso que a gente fale, ah, não tem esperança. Sempre tem esperança. Porque quem diz, né, quem vai dizer a palavra final e quem pode transformar, pode todas as coisas. Então, sempre tem esperança, né? Então, É muito legal. verdade. Escuta, Juliana, mas o aconselhamento bíblico não pertence à igreja. Como é que você vê isso? Que pergunta boa. Então, Eleni, é uma pergunta boa e bem completa, né? É assim, Juliana, eu creio que sim, que o aconselhamento bíblico pertence à igreja, né? Então, o que que eu vejo, né? Eu vejo que o problema é o mundo ideal e o real, né? O ideal, né, seria que todas as igrejas, ou a grande maioria, tivesse um centro de aconselhamento bíblico. E ali tivessem profissionais contratados, porque a pessoa vai doar muito tempo ali, porque a gente Sim, gasta muito tempo, né, fazendo isso. Se você for fazer certinho, atender toda semana, que é o que muita gente precisa, desse acompanhamento semanal, então você vai gastar muito tempo. Então, o ideal seria esse, que a igreja tivesse centros de aconselhamentos bíblicos com pessoas que vão doar grande parte do seu tempo, outras vão ser voluntárias, porque vão doar bem menos, vão ter suas profissões, mas quem for atender os casos, inclusive mais complexos, eu creio que seriam essas pessoas que estão mais bem preparadas e vivem disso, né? Mas o problema é que a gente não vive no ideal, a gente vive no real, né? Eu acho também que o aconselhamento bíblico pertence ao pastor, né? Pertence ao pastor. O pastor é a pessoa mais capacitada para exercer o aconselhamento bíblico, né? Faz parte do ministério pastoral. O que acontece é que no Brasil, principalmente, né, os nossos pastores são muito sobrecarregados. Então, eles não têm tempo de fazer um trabalho, às vezes, maior, mais detido com as pessoas, né? Às vezes, eles gastam muito tempo com visita, com sermão, pensando em igreja, né, administrando a igreja, correndo com famílias com problemas muitos, enfim. E o aconselhamento bíblico, ele requer um tempo gasto para ele, não só no atendimento, mas também no preparo, né? Às vezes você pega um caso que você vai estudar o caso, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu atendo 2 dias inteirinhos, né? Só que eu gasto mais ou menos umas 30 horas na minha semana com aconselhamento bíblico. 20 é em atendimento e 10
para outras coisas, para estudar, para outras coisas. Então, assim, Eleni, eu acho que sim, o aconselhamento bíblico pertence à igreja, mas no mundo ideal, no mundo real, as pessoas estão com problemas, as pessoas estão precisando de atendimento e elas estão indo para outros profissionais, ouvindo coisas que muitas vezes faz mais mal do que bem, porque a gente não tem isso na igreja. E aí é onde entra a questão, né? Eu resolvi montar, eu me formei em 2007, em 2019 só, né, que eu fui montar o consultório. Então foram anos aí pensando, orando, né, o que eu iria fazer, se eu iria ser psicóloga, mas eu não me via, não achava que deveria ser psicóloga, não achava que estaria fazendo o correto de acordo com o entendimento que Deus me deu. Então eu falei, não, vou ser conselheira bíblica como profissão. Agora, uma responsabilidade grande que eu tenho, que eu acho que isso é fundamental, eu tenho uma supervisão pastoral. Né, meu marido, né, e aí eu tenho a bênção de ser casada com um pastor que é um professor, teólogo, então ele é meu consultor. Então, às vezes eu estudo bastante teologia, mas muitas vezes eu tenho dúvidas com casos específicos e eu corro para ele. Né, lógico, vou preservar toda a identidade da pessoa, mas eu vou perguntar, olha, numa situação assim, assim, assado, eu pensei esse texto bíblico, essa aplicação, não, o que você me diz? Eu não estou conseguindo entender, nesse caso específico, a Bíblia não é específica, o que você me diz? E aí ele vai me mostrar qual é o princípio bíblico ali que eu tenho que aplicar, qual é... Então, essa supervisão pastoral, ela é fundamental, é por isso que eu acho que não deveria ser desatrelado da igreja. O problema é que a gente não tem essa visão ainda no nosso país. Algumas igrejas já têm, graças a Deus por isso, né, e a IPP é uma delas, é um exemplo aí pra gente nesse sentido, mas infelizmente isso é raro. Isso é raro. Então, por isso, eu falei, não, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito que Deus me chamou para fazer. Aliás, quando eu me converti aos 20 anos de idade, um seminarista da minha igreja, que hoje é o Dr. Eber Júnior, né, ele falou para mim, você tem dom de exortação. E desde ali começou minha caminhada estudando o comportamento humano e atendendo pessoas, né, mesmo que informalmente. E aí, chegou na hora de eu falar, e agora? Eu vou montar mesmo um consultório de aconselhamento bíblico ou não? E aí eu decidi que sim, entendendo que esse foi direcionamento de Deus mesmo para a minha vida, mas não acho que seja o ideal. Tem que ser atrelado a uma igreja e tem que ter uma supervisão oral. Acho que isso é fundamental. Agora, a igreja toda, Eleni, pensando num outro, o aconselhamento bíblico, ele deve ser feito pela igreja, por todos os membros. Todos têm que estar preparados para aconselhar, que é isso que a gente está fazendo na nossa igreja também, e vocês também fazem na IPP, preparando os membros para saberem aconselhar, né? Então, todos nós temos que nos aconselhar mutuamente. Agora, existe uma hora que vai ser a pessoa que ela trabalha com isso que ela vai fazer. Por quê? Porque eu faço a seguinte analogia. A gente pensar num auxiliar de enfermagem que vai tratar ali da ferida, né, vai dar os primeiros socorros ali e tudo mais, mas tem coisa que só um cirurgião vai fazer. E vai demorar mais tempo. A cirurgia é mais complexa, então essa situação é mais complexa, então o cirurgião que vai fazer. Eu faço essa distinção. Eu acho que a igreja tem que estar preparada para os primeiros socorros, mas tem gente que vai ser o cirurgião, que vai trabalhar com isso, vai se gastar nessa obra e, portanto, deve ser digno do seu salário, tá? Mais ou menos isso com que você. eu penso. Eu estou lendo aqui nas mensagens que estão chegando para a gente, a Yara Martins da Costa está falando, que benção!
A Daniela Teixeira de Oliveira está falando assim: cirurgias e remédios não curam o que só o Espírito Santo tem o poder de fazer. Daniela se apresenta como a sua aconselhada e fala que você tem sido uma bênção de Deus na vida dela. Gente, escrevam para a gente aqui pelo chat no celular e você vai poder participar mais ainda do nosso programa. Mas, Juliana, você estava falando sobre a importância de equipar a igreja para o ministério de aconselhamento bíblico. Eu creio nisso também, tanto que quando meu marido pastoreou a Fellowship Church, uma igreja americana aqui em São Paulo, por 7 anos. Ele é missionário americano no Brasil. E quando ele acabou o ministério dele ali e eu pude voltar para a igreja presbiteriana, voltei para a presbiteriana de Pinheiros e fiquei muito feliz porque o reverendo Arival pediu que meu marido e eu dessemos um curso de aconselhamento bíblico para a liderança. E a partir daí formamos uma equipe, começamos a trabalhar nisso, e daí foi trazido o reverendo Alberto para começar o curso. Então, trabalhamos juntos ali na estruturação desse curso também, que tem essa visão de preparar, equipar a igreja para o ministério de aconselhamento bíblico. Mas tudo isso surgiu no meu coração muitos anos atrás, quando eu fui participar de um congresso da Associação Nacional de Médicos Evangélicos, a UNIS, União Nacional Evangélica da Saúde. E para aquele congresso foi levado um psiquiatra cristão das Bermudas, Dr. Allen, e ele falou como Deus tinha usado a igreja dele para transformar toda aquela região de uma maneira impactante. E ele foi contando como ele fez. Ele trabalhou a igreja toda, primeiro, preparando-os para aconselhamento bíblico e em vários níveis. Então, os casos mais complexos ficavam com ele, mas a igreja estava aberta 24 horas para o aconselhamento bíblico. Uau, Segundo, ele fez parceria com a Faculdade de Medicina local, Faculdade de Enfermagem, de Engenharia e de Serviço Social. E trouxe essas pessoas todas para ajudarem a igreja nas visitas domiciliares a essas famílias muito carentes, vendo a necessidade do bairro, a falta de estrutura, de saneamento básico que eles tinham, e cada um dentro da sua profissão para a qual estavam se preparando, eles começaram a atuar junto com a igreja, que entrava com o aconselhamento bíblico, com a evangelização, com o suporte todo espiritual, mas eles desenvolviam outras ações também. E foi um impacto tremendo. Quantas famílias foram salvas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente por causa da atuação dessa igreja. E eu creio numa igreja atuante assim. Eu fico emocionada, empolgada em pensar que se cada uma das nossas igrejas pudesse ganhar esta visão. Nós temos, através da Associação de Capelania na Saúde, preparado as igrejas para a visitação a pessoas enfermas, como parte do trabalho pastoral, dando suporte ao trabalho pastoral, porque o pastor não consegue estar na casa pensando numa igreja de 3.000 membros, como a Presbiteriana de Pinheiros, visitando semanalmente todas as pessoas enfermas. Não consegue. Mas se tem uma equipe bem estruturada, bem preparada, é bênção, multiplica o trabalho do pastor, né? Atende a família toda também. Então, eu ando junto com você nessa visão e neste sonho. E que bom que você está fazendo a sua parte. Graças a Deus. Sim. E no jeito, né, Eleni?
quando alguém chega com um problema para a gente, né, se a gente é leigo, né, a gente tem uma ânsia, uma ansiedade de falar alguma coisa, é como se, se eu não falar nada, que chato, que, nossa, não tenho o que falar. Então, preparar a igreja é preparar a igreja para saber o que falar, né, e tem hora que ela tem que saber também que é para ficar quieta, para estar ali junto mais e tudo mais. Mas precisa, quando for falar, precisa saber o que falar, não é só falar, né? Então, isso é muito importante, né, Eleni? A igreja preparada, a igreja toda preparada para o aconselhamento bíblico, né? Então, para nós também ali da nossa igreja lá em Jandira, é um sonho, a gente tem sonhado com isso, começamos com o curso esse ano, e é um sonho, né? É um sonho que realmente toda a igreja esteja preparada. Que bênção! Estarei orando pela sua igreja, por essa preparação. Amém. Também. Qual é a diferença entre o Ministério de Aconselhamento Bíblico de todo cristão e o aconselhamento bíblico como profissão? Eu creio que você já falou um pouco sobre isso, sim, né? Essa pessoa que vai estar dando tempo integral e estudando muito para trabalhar exclusivamente nesse ministério. Isso, é isso aí. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ótimo. Então, você vai gastar o tempo com isso, né, Eleni? Então, é assim. E outra, Eleni, é importante a gente deixar claro aqui que eu amo aconselhar, eu amo, como eu falei, desde que eu me converti, a igreja apontou em mim, né, pessoas próximas apontaram em mim o dom de exortação, eu fui estudar psicologia, eu gosto de ouvir gente, eu amo o que eu faço, mas tem um desgaste emocional grande. Tem dias que eu termino, né, o meu dia de trabalho, assim, cansada, pesada. Tem alguns atendimentos que eu acabo o atendimento com dor de cabeça, né? Então tem um desgaste físico, emocional. Então não dá para a pessoa ter outra profissão. Quem vai fazer isso o tempo todo, que quer atender com tempo, com acompanhar casos difíceis, não dá para ter outra profissão, é muito desgastante. Então, é justo que a pessoa viva disso, que ela consiga tirar o sustento dela disso. Né? Então, isso é importante, assim, as pessoas entenderem, até porque, por exemplo, eu participo de vários congressos de aconselhamento bíblico, todos eles são pagos, o material é todo pago, então, assim, não tem como, né? Então, isso é uma coisa importante de se entender, para que fique claro que quem vai viver disso, vai ter essa profissão, é importante que ela consiga ter o sustento disso também, né? Então, isso é importante. Essa é a diferença para mim. Sim. Uhum. Você vê, eu como capelã e como conselheira bíblica também, trabalho principalmente hoje em cuidados paliativos a pacientes em final de vida. Então, cuidando do paciente que está morrendo, falando sobre a morte, ajudando a lidar com os conflitos pessoais, com as culpas, com os conflitos familiares. Muitas vezes ele acabou com todos os relacionamentos e agora, nessa hora, ele quer colocar a casa em ordem e a coisa tem que acontecer rapidamente, porque ele tem poucos dias ou semanas de vida. Então, a sobrecarga é enorme. Não dá para você fazer disso uma visitinha. Né? É alguma coisa contínua e diária. No nosso caso, como capelães, é um atendimento diário aos mesmos pacientes. E quando você pega um hospital como um dos nossos, tem cerca de 2.500 leitos, imagine quanta gente nós precisaríamos. E nós trabalhamos em 10 hospitais. Então, a busca é muito intensa, por isso que nós lutamos tanto para que os capelães sejam vistos como ministros. Todos eles têm formação teológica, todos eles têm muitos cursos e todos eles vão dar tempo integral ao ministério e vão ser muito sugados emocionalmente também.
mas é o que nós amamos fazer. Sim, É a sim, nossa vida. Então, exato. vale a pena. Fala para mim uma coisa, por que você abriu mão da psicologia? Você já deu uma jogadinha aí no meio, mas se você quiser falar um pouquinho mais sobre Tá, isso. tá. Então, Eleni, como o nome, né, já diz, né, psicoterapia, né, o psicólogo, ele vai fazer a psicoterapia, o nome já diz psique, né, alma, né, e terapia cura, então cura da alma, e de fato todo o estudo vai ser montado para a gente trabalhar na alma da pessoa, né, toda a teoria, esse é o objetivo, que você vai trabalhar com a parte imaterial do ser humano, né. Eu não via como trabalhar com essa parte do ser humano, deixando Deus de fora do consultório, deixando o entendimento de queda fora do consultório, entendimento de pecado fora do consultório. Então, assim, para mim, eu não via como. Né, eu não via como. E aí, Em pensando em psicologia, você questões não poderia falar em pecado. de Em jeito nenhum, psicologia, você pensando não poderia falar em pecado. de jeito nenhum, não posso falar. E pensando até em questões bem práticas, até no código, eu até separei isso, né? No código de ética do psicólogo, o artigo 2 diz assim: ao psicólogo é vedado a praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Então, isso está no nosso código, né, de ética. A gente é proibido de fazer isso, né, o psicólogo, a gente não, porque eu não sou psicóloga, mas o psicólogo, ele é proibido de fazer isso. Então, eu não posso mencionar questões da fé, eu não posso mencionar questões sobre Deus, eu não posso mencionar nada, ainda que a pessoa me traga. Mesmo ela me trazendo, eu não posso falar das minhas convicções. Então, não, eu pensei, como vou fazer isso? Como eu vou atender, né, deixando tudo isso de fora? Não tem como trabalhar com a alma assim. Porque a alma, o meu entendimento, né, é que a alma, ela vai se comportar, né, ela vai fazer a gente se comportar a favor ou contra Deus. E o crivo para isso é a Bíblia, né, a palavra de Deus, né. Então não tem como. Para mim, ao meu ver, não teria como. Então foi por isso que realmente eu resolvi abrir mão, né, aí e falei, não, assim, Eleni, eu gosto de deixar claro o seguinte, tem algumas ferramentas da psicologia que elas são válidas, que elas são importantes e que eu uso até algumas ferramentas, né? O conteúdo é bíblico. Então, por exemplo, para fazer um diagnóstico de uma situação, entender melhor uma pessoa, às vezes eu vou usar coisas da psicologia. Lógico, vou usar também muito para isso. Mas o tratamento, ele é bíblico, né? Porque não tem como a gente tratar de uma alma deixando todas essas questões de fora. Então, tem alguma coisinha da psicologia que eu falo, é bom, é válido, né? Não tem problema nenhum, não entra em conflito com a teologia, com a Bíblia, né? Com a nossa fé, mas exercer a psicologia, ser um psicoterapeuta, eu já acho bem complicadinho, assim. Então, foi por isso que eu abri mão. Ótimo. A Anisete Martins está perguntando o que é realmente um capelão. Eu queria que você entrasse, Anisete, e todos vocês, no nosso site capelanianasaude.org.br. Nós passamos no início do programa um filminho mostrando o Ministério de Capelania nos hospitais. Então, o que é um capelão? É uma pessoa bem preparada teologicamente e através de cursos de capelania. Os nossos cursos de capelania duram 1.200 horas. Treinamento teórico e prático, individual, supervisionado, na prática do leito a leito nos hospitais, e nós atendemos tanto o paciente, como seu familiar, como o profissional da saúde, assim como os funcionários do hospital. O nosso
intuito é levar consolo e esperança baseados na palavra de Deus a essas pessoas. Nós organizamos congressos para a área de saúde também, por exemplo, Medicina para a Alma. Temos ali no nosso site capelanianasaude.org.br 440 mensagens de podcast Medicina para a Alma, baseadas na palavra de Deus, respondendo as questões do dia a dia. E você pode pegar ali e passar para um monte de gente. E nós temos também ali um curso de capelania hospitalar online. Você pode fazer da sua casa e quando passar toda essa pandemia, você pode vir treinar conosco nos hospitais. Nós teremos muito prazer em preparar você para aconselhamento bíblico no sofrimento dentro dos hospitais. Então, para você saber o que é capelania hospitalar. Fala para mim, Juliana, aí nós estamos no finzinho já do nosso programa, você tem uns 2 minutinhos para falar, como é que você tem trabalhado neste tempo de pandemia? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, primeiro, assim, a procura foi enorme, né? Eu até algumas pessoas acabei não conseguindo atender porque não tinha horário mesmo, então foi, assim, enorme a procura. E eu tenho feito online, né, atendimento online. Antes eu atendia num consultório físico, né, ali onde eu moro, também, né. Agora eu tenho feito só online, porque depois da pandemia eu passei esses atendimentos que eu fazia para o online, né, e agora eu vi que isso deu muito certo, mas muito certo mesmo. Eu acho até que as pessoas, elas conseguem se abrir melhor, eu percebi um pouco, porque a gente tem a diferença da tela, né? Então, assim, ela não tá comigo ali. Então, é como se a tela fosse uma proteção. Então, eu tenho feito atendimento online, e o que facilitou bastante, porque algumas pessoas que já tinham me procurado, me pedindo indicação na região delas, às vezes um lugar distante, quando eu comecei a atender online, elas puderam começar comigo, né, o aconselhamento bíblico. Então, tem sido assim, a pessoa marca horário, né, a gente marca horário, e aí o atendimento vai ser online, né, então uma vez por semana naquele horário marcado. Uma palavra sobre este ministério que se tornou a sua profissão, para incentivo a muitos que estão nos ouvindo aqui. Por favor. Tá. Primeiro, queria falar, se você sofre, se você tem alguma questão, não tenha vergonha de procurar um conselheiro bíblico, né, não tenha vergonha. Muitas vezes a pessoa vem para mim, ela vem com muita vergonha, porque o pecado nos causa vergonha, né, então às vezes é até mais fácil dar algum outro nome em vez de pecado, porque nos causa muita vergonha, né. E uma das coisas, para mim, né, é muito gratificante, pode ser o que for, pode ser a coisa mais horrível que a pessoa tenha feito, tal, mas o fato dela estar ali arrependida e querendo mudar, nossa, isso enche meu coração de alegria, né. Então, não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu sofrimento, não importa o que fizeram com você, porque às vezes não foi a pessoa, fizeram com ela, não tenha vergonha, procure um conselheiro bíblico e faça uma caminhada aí, pensando o que a palavra de Deus tem para fazer por você, e tem muito. Então, não sofra sozinho, a gente é muito orgulhoso, né? Então, não sofra sozinho, né? Procure um conselheiro bíblico e caminhe com alguém, né? E com certeza, mediante a palavra de Deus, aí muita coisa pode mudar na sua vida. Amém. Juliana, precioso esse tempo com você, muitíssimo obrigada. Deus abençoe muito o seu ministério, a sua profissão de conselheira bíblica, e que muitos possam seguir este modelo, para a glória do Senhor, para a transformação das pessoas ao caráter de Cristo.
não é verdade? Amém, amém, é isso aí, um prazer, Eleni, prazer estar com Que você, bom. que gostoso poder falar um pouquinho do meu trabalho e incentivar, quem sabe, outras pessoas a realmente escolherem como profissão e enfiarem mesmo de cabeça aí atendendo as pessoas, que é muito gostoso, é muito gratificante. Amém. Eu quero mostrar para vocês agora, gente, o nosso curso breve de visitação a enfermos online. Nós estaremos dando em 2 noites, no final deste mês, dias 29 e 30 de julho, das 19 às 22 horas. O nosso objetivo nesse curso breve de visitação a enfermos é equipar a igreja para o cuidado de enfermos da sua igreja, da sua família, da sua região, e fazer com isso uma equipe de apoio pastoral. Então, é vital. Nós temos dado esse curso visitando as igrejas, mas nesse tempo de pandemia, resolvemos fazer também online. Então, vejam, são só 2 noites, o preço é baratíssimo, R$ 79, e nós queremos que você faça e convide a sua igreja a fazer o curso junto, para que muitas pessoas possam ser confortadas. Nesse curso nós temos também uma parte sobre luto. Quantas pessoas no nosso país perderam os seus queridos nessa etapa tão triste da pandemia, e nós queremos que você esteja capacitado para levar o consolo em Cristo a essas pessoas. Entre ali no nosso site capelanianasaude.org.br e se inscreva. Nós vamos dar vários outros cursos, um curso por mês, com matérias diferentes, e queremos muito contar com você ali também. Deus abençoe a sua vida até sexta-feira que vem, se Deus quiser, onde nós vamos trazer o meu maridão, Gavin Levi Aiken, para falar sobre aconselhamento bíblico nos Salmos. Como vamos usar a palavra de Deus de maneira extremamente prática, aplicada aos problemas humanos. Deus abençoe você e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.